E aí, pessoal, vou utilizar o meu querido amigo Vaguinha para me despedir. Diante de tudo que vimos nos últimos dias entre Grêmio e Internacional, sobretudo do Grêmio, nós podemos dizer com tranquilidade: a hora da distância é agora e o Grêmio precisa aproveitar. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, grife do sofá, o Natal tá aí. Você quer renovar a sua sala com sofás, cadeiras? Você precisa conhecer a Grife do Sofá, a nova loja da Grife do Sofá, ali em São Leopoldo. Você não vai se arrepender. Aqui na descrição do vídeo você tem todas as dicas, mas eu lhe garanto, fábrica própria, um atendimento personalizado e qualidade. Qualidade, você não pode deixar de conhecer a nova loja da Grife do Sofá, que já tem tradição, principalmente porque eles fabricam o seu conforto. Gente, nós vimos o descalabro financeiro do Grêmio. A todo momento nós estamos recebendo notícias absurdas sobre como o Grêmio geriu mal a sua estrutura. Como o Grêmio gastou errado, como o Grêmio trabalhou mal, como o Grêmio fez as coisas diferentes do que o mínimo se faz. E eu não falo apenas dessa última gestão. O departamento de futebol, ele vem mal, ele foi mal em 18, ele foi mal em 19, ele foi mal em 21 em determinado momento, ele foi mal em 23, no sentido de grandes reforços, só que o Soares apagou tudo, 24 nem se fala, 25 nem se fala. Só que o Grêmio escapou da gestão Alberto Guerra. O Grêmio escapou. E escapou com categoria de base. A estrutura das categorias de base do Grêmio acabou respirando diante do absurdo que foi a gestão de futebol dos últimos anos. E aí eu faço a relação com o Internacional e por isso que o texto original é a minha despedida de Vaguinha. Nós, eu e o Vaguinha, brincamos muito com isso e eu tenho intimidade com ele para a gente poder fazer esse tipo de brincadeira. O Inter escapou graças à força emocional do Abel e as questões relacionadas também a outros adversários, porque a campanha do Inter foi uma campanha de rebaixamento. O Inter escapou, mas os problemas do Inter não. E especialmente no problema que está salvando o Grêmio, o Inter não está. Eu poderia, se não existisse categoria de base, dizer que Alessandro Barcelos e Alberto Guerra são idênticos. Idênticos. A mesma brincadeira com o futebol que se fez no Grêmio se fez no Inter. A diferença é que agora o Grêmio tem 2 pontos que vão separá-los, que vão distanciar os 2 clubes. O Grêmio tem ativos nas suas categorias de base. E o Grêmio tem, além disso, a arena agora para ser gerida. No caso, para ser construída como fonte de receita. São 2 situações que deixam o Grêmio e Inter muito diferentes. Imaginem vocês agora. O Grêmio tem o transfer ban do Arezzo, vou repetir, $1 milhão, não é $150 mil, como muita gente está falando, é $1 milhão referente à compra do Arezzo. Esse de $150 mil está para estourar, que é referente ao empréstimo do Arezzo, que o Grêmio não repassou para um clube. $750 mil. Tá para estourar também do Camilo. Agora imaginem esse cenário sem o Alisson, sem o Mac, sem o Thiaguinho, sem o Luiz Eduardo, sem o Gustavo Martins, sem o Riquelme.
Imaginem esse cenário sem vendas. Agora tu vai para o cenário do Inter. Ontem pagaram 20 milhões, algo assim, de um transfer ban. Conseguiram colocar em dia salários referentes utilizando o dinheiro da TV do ano que vem. Em razão de ter permanecido na Série A. Premiação do campeonato conseguiram antecipar, sem patrocínio master recebendo e sem jogadores da base. Sim. O Vitor Gabriel, que é jovem, tem que comprar ainda para vender. O Inter está escolhendo entre o Vitão e o Bruno Gomes quem vai vender para tentar diminuir o tamanho do problema. O Inter já usou direito de TV para o futuro para pagar centroavantes. Essa é a distância. E essa distância, se souber ser utilizada pelo Grêmio, vai sim transformar realidades que são normalmente muito parecidas em coisas bem diferentes. O Grêmio precisa pegar os seus jogadores de base hoje, e é preciso dizer que não é uma coisa que eu gosto, tá? Vender jogador para pagar a conta, não é. Só que vendam, paguem a conta bancária, paguem as dívidas, paguem os fornecedores e comecem o clube do zero. Comecem o clube do zero. Não falem em recuperação judicial, que é o que vai ter que acontecer em outros momentos, com outros clubes que não pensarem nisso. Então, e aí voltando à brincadeira com Vaguinha, que eu uso como figura para colocar para vocês exatamente o que o Grêmio precisa fazer, a tendência desse processo é uma distância gigantesca entre as duas estruturas, e o Grêmio, se fizer o tema de casa, em 2 anos, 3 anos, o Grêmio estará pronto para os novos momentos do esporte. Saneado e pronto para, se vier a querer ser SAF ou não, poder fazer valer essa condição. O Inter simplesmente rasgou a sua história e desmanchou a base. E a base tu não faz da noite pro dia. Atualmente no futebol, tu não contrata mais com 18 anos, 17 anos, como o próprio Grêmio fez em 2015, com o Rui Costa e com o Júnior Chávari, quando fez Luan, Everton. Lá ainda dava para fazer com 16, 17 anos. Hoje não dá mais. Hoje é com 12, 13, 14, ou seja, leva 5 anos para tu vender. E o Grêmio tem isso. Eu passo aqui, sem nenhum constrangimento, os próximos 5, 6 craques que vão surgir da base do Grêmio. Vou dar um só. Harrison, 13 anos. Em 2 anos vocês vão estar dizendo, meu Deus do céu. Tem mais um. O Grêmio, o campeonato da Copa Sul Sub-15, quem ganhou? O Grêmio. E eu não estou falando de competição, porque competição de base muitas vezes joga o último ano. Eu estou falando dos talentos que chamam a atenção de outros clubes. Pergunta lá para o João Paulo, o grande mentor das categorias de base do Palmeiras, qual o clube que ele mais respeita. Ele vai dizer o Grêmio, vai dizer o Fluminense, vai dizer o Flamengo em alguns momentos, vai referir mais uma vez o Cruzeiro, que tem também a mão de Paulo Pelaipe nesse processo, tem a mão do Adilson Batista, e acabou. Atlético Paranaense, e acabou. Acabou. É assim o funcionamento, é assim que as coisas caminham, e nós temos que ter essa noção. Entendam isso. Se quisermos, se o Grêmio conseguir entender o tamanho disso, o Grêmio vai acabar com os embates do CCD e do Vaguinho. Acabar. E o Inter, se quiser fazer a mesma coisa, tem que voltar umas casinhas lá, bastante. O Léo Oliveira, que gosta de falar, está uma casa à frente, 2 casas à frente. Se quiser acabar, vai voltar lá atrás e voltar a fazer categoria de base, como o Fernando Carvalho fez quando assumiu lá em 2002, antes até em 97, para conseguir construir isso lá em 2005, 2006, 2004 já, 2003 até. Começou em 97.
Entendam essas distâncias e por que que nós, em alguns momentos, afundamos de maneira grosseira e atualmente a gente pena, porque, vamos lá, né, gurizada? Vamos contratar o Lucas Esteves, o Camilo, vamos contratar o João Lucas, vamos contratar o Mike, vamos contratar o Jorge, vamos contratar o Dodi e vamos ganhar o Campeonato Mundial. Eu tô debochando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.